Por que essa história está aqui? Justamente nesse ponto do livro de Samuel. Então vamos relembrar aí, não é? A maioria já, eu penso que já está com os eventos bem frescos aí na mente. Mas eu gostaria de lembrar você de dois eventos anteriores. Então olha só, no capítulo 15 de Samuel, Deus rejeita Saul, porque Saul continuamente tem rejeitado a Deus. A maioria vai lembrar disso. Então para Saul não havia mais jeito. E aí nós temos aquela colocação lá no verso 23, no capítulo 15, não é? E os israelitas deveriam se lembrar como a escolha deles foi rejeitada por Deus, porque Saul era a escolha dos israelitas. Era um rei conforme o perfil que eles queriam. Era um rei conforme as nações. Deus rejeitou o rei de Israel. Primeira coisa que devemos lembrar, não é? É o contexto imediato aqui. Mas há um segundo evento importante nesse contexto imediato. Deus enviou Samuel para ungir um dos filhos de Jessé para ser o príncipe herdeiro. Então, por um lado, há a rejeição do rei que está ali ocupando o trono de Israel, que era Saul, e em contrapartida, há aquela missão do profeta Samuel para ungir um filho de Jessé, para se tornar agora o príncipe que no futuro ocuparia o trono de Israel. E naquele evento, não é, que é o capítulo anterior aí do que vamos ler agora, tem mais uma lição importante. O Senhor diz para Samuel: não olhe para a sua aparência, porque eu o rejeitei. E isso não deveria ter surpreendido Samuel, porque o próprio Samuel já havia dito isso para Saul, lá no capítulo 13. E Davi, então, é a pessoa mais improvável para resolver aquela situação de crise extrema. E você vai lembrar que naquela ocasião da escolha, Saul não foi nem cogitado pelo seu pai para participar daquela cerimônia, daquela refeição com o profeta. O Davi não foi cogitado pelo seu pai para participar daquela refeição. Ele era a pessoa mais improvável. Essas duas histórias, então, formam o pano de fundo de tudo o que vai ocorrer no livro na sequência. O rei que estava ocupando o trono foi rejeitado. E Davi, aquele improvável, foi ungido como um príncipe que no futuro ocuparia o trono. Aquela escolha do povo, que era Saul, foi definitivamente rejeitada por Deus. E vários israelitas sabiam disso, que Deus havia deixado o seu rei. Vários já tinham notado isso nas batalhas. Notado a covardia de Saul, notado as suas decisões erradas. E poucas pessoas sabem que Davi é o menino que foi ungido como príncipe herdeiro. Isso ainda é um segredo para a maioria dos israelitas. Por isso, a história que vamos ler agora está justamente aqui nesse ponto do livro. Não está aqui por acaso, não é? Deus vai exaltar o humilde para que todos possam vê-lo. E isso, Israel aqui está numa situação desesperadora. E mais uma vez, Davi é a pessoa mais improvável para resolver aquela situação. Nós vamos ler então agora sobre a vitória do campeão de Deus e a resposta que devemos dar a ele diante dessa vitória. Então eu quero encorajar você com bastante atenção, a acompanhar a leitura de 1 Samuel 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas.
A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso.
Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Que história, que narrativa, não é? A vitória do campeão de Deus, ela é descrita de uma maneira espetacular, não é? O narrador, ele faz com que a gente vá acompanhando o que está acontecendo, e em alguns momentos ele diminui o ritmo, né? Ele faz com que a gente olhe para alguns detalhes, ele não conta a história rapidinho, poderiam ser 3 versículos, não, ele fala bastante. Ele dá detalhes, tudo, para falar da vitória do campeão de Deus. O pano de fundo dessa história, mais uma vez, são os filisteus se preparando para a batalha. Eles avançam cerca de 20 quilômetros e eles estão próximos de tomarem Socó. O lugar da batalha é próximo da cidade de Davi e de Saul. Está mais ou menos entre os 2 locais. E agora você vai compondo a cena
Os dois exércitos, cada um ocupando um monte, entre eles há um vale, não é? Mas ao invés de partirem para aquela batalha, não é, tradicional, corpo a corpo, né, e eles se embolando ali, lutando, do exército filisteu se destaca um homem, e você pode imaginar a cena, aquele homem enorme, 2,90 metros de altura, e eu queria ilustrar isso aqui hoje, mas o Golias não aceitou o desafio, né, ele não quis aparecer aqui na frente, né, 2 metros, e aí ele vai descrever aquele gigante, 2,90 metros de altura. Ele vai descrevendo com detalhes os seus aparatos de guerra. Ele vestia um equipamento que era o mais avançado da sua época. Então uma roupa talvez de couro, você vai imaginando aí, Kevin, com escamas de bronze costuradas. Porque ele não tinha um colete como o de hoje, não é? Não tinha um colete naquele período. E ele tinha então uma roupa de couro com várias escamas. Algumas dessas roupas tinham 700 escamas. Outras tinham 1000 escamas de bronze. Aquela roupa pesava cerca de 60 quilos. Imagine, irmã Maura. 60 quilos, só a sua roupa. O narrador descreve a sua proteção, mas também ele está falando da sua força. De fato, era uma máquina de guerra, não é? Aquele homem, com a sua couraça, com a sua lança, que só a ponta dela pesava 7 quilos. Uma arma terrível. Um guerreiro que capaz de botar medo em qualquer um. E agora você pode imaginar ele falando, não é? Qualquer um que fosse enfrentar aquele homem, aquele soldado, pensaria, olha, isso é algo impossível de se fazer. Um combate, 1 a 1 apenas, representando os exércitos, isso é algo impossível. Esse era o campeão dos inimigos do povo de Deus. Esse era o campeão do exército inimigo. Armado até os dentes, invencível a olhos humanos. E é ele que desafia o campeão de Israel. E o campeão de Israel está ali. Só que ele está morrendo de medo. Você pode ver aí o verso 11, como que está Saul. Ele não é o campeão, não é ele que foi escolhido para representar a nação nas suas batalhas. Não era ele que deveria inspirar neles coragem, força, para que eles avançassem contra os inimigos. O problema é que o campeão de Israel estava morrendo de medo, assim como todo o exército israelita. E agora um personagem improvável aparece na história. Davi não deveria estar no campo de batalha, porque a função dele não era a de soldado, não é? Ele não fazia parte do exército de Saul aqui nesse tempo. Não, ele cuidava de ovelhas. Cuidava de algumas ovelhas. E o narrador diz para nós que ele nos lembra, não é? Ele nos informa que os irmãos de Davi estavam ali. Aqueles irmãos mais velhos, que nós já os conhecemos daquela visita de Samuel na casa deles. Aqueles 3 estavam ali. Mas para Davi sobrou o trabalho de carregar a comida. Olha, você vai levar a marmita para os seus irmãos, não é? Então quem estava próximo deveria ajudar o exército doando suprimentos. E é isso que Jessé faz. E Davi então vai levar suprimentos e tem a missão de trazer a notícia dos seus irmãos. Olha, você vai me dizer se os seus irmãos estão bem. E coitado de Jessé, não é? Já idoso, ele diz, eles estão lá lutando contra os filisteus. Mal sabia eles que eles estavam lá tremendo de medo, lutando coisa nenhuma. Por 40 dias aquela cena se repete. Golias se levanta, os exércitos se apresentam e ele vai à frente, desafia os israelitas, zomba dos israelitas e zomba do Deus dos israelitas.
40 dias. E enquanto ele faz isso, a resposta do outro lado, os israelitas fogem, acovardados. Ninguém se apresenta para enfrentá-lo. E também ninguém esperava um pastorzinho chegar na cena e matar aquele gigante. Algo impensável para qualquer pessoa, para o mais criativo, era algo impensável. Em apenas mais um dia, um pastorzinho chegou no vale. E enquanto está conversando ali, Davi, ele vê aquela cena que já tinha se repetido por vários dias acontecer mais uma vez. Aquele gigante se apresenta e mais uma vez ele amedronta os israelitas. Mas Deus naquele dia tinha outros planos. Naquele dia Deus planejava exaltar o seu ungido. E enquanto conversava, Davi ouve o grito de Golias, e ele tem uma visão daquela máquina de matar, não é? Você pode imaginar aí a cena, você vai compondo a cena na sua mente, e ele vê os israelitas fugindo da batalha. O pai dele tinha dito que os seus irmãos estavam lá lutando, mas o que ele vê era um exército inteiro fugindo, e do outro lado o inimigo zombando e os ridicularizando. Mas aquela fala de Golias não intimida Davi, porque para ele não importava o tamanho do gigante, porque Deus é maior e mais poderoso. Não importava a sua força, porque Deus é todo poderoso. Aquelas palavras amedrontadoras de Golias não importavam, porque para Davi a palavra de Deus é sempre verdade. E também não importava o quanto Golias se aproximasse, porque Deus era o seu escudo. Davi então começa a fazer perguntas para saber se alguém já tinha um plano para acabar com aquele filisteu. Eu quero saber a estratégia, e aí? O que nós vamos fazer? O que vocês já decidiram? É claro, está ali o inimigo, ele precisa ser vencido. E aí o seu irmão, aqui aquela conversa de família, não é? E aí o irmão ouve Davi perguntando para algum soldado, aliás, não é qualquer irmão, não é? É justamente aquele que Samuel achou que seria o ungido. É Eliabe, o irmão mais velho. E ele já chega logo dando uma chamada no caçula, né? Caçula, coitado, sempre apanha, né? O caçula não manda ninguém em casa. E aí ele já chega e fala: puxa, mas você está aí demonstrando a sua arrogância de novo, negligenciando suas tarefas, vai cuidar daquelas poucas ovelhas, volta para o seu trabalhozinho, não é? Você está aqui só por curiosidade. E aí Davi fala: puxa vida, mas eu não posso fazer nada, só estou fazendo uma pergunta, né? Ele reclama aqui com seu irmão, e aí ele continua interrogando ali, e alguém então leva aquela notícia para Saul: olha, tem alguém aí interessado nesse gigante, que não se amedrontou, que está com coragem de enfrentá-lo. Aí Saul: tem alguém? Manda ele vir aqui. E aí Davi vai parar na presença de Saul. E é interessante que quando ele chega diante de Saul, a primeira fala não é de Saul, a primeira fala é de Davi. Olha o verso 32. Olha o que ele diz: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Mais uma vez ele está liderando, não é? Está lá o rei amedrontado e uma outra pessoa liderando. Nós vimos isso anteriormente, né, com Jonatas. Agora está ali Davi diante do rei, e ele que toma a iniciativa. Mas Saul olha para ele e o despreza, assim como o seu irmão já tinha feito, né? Fala: puxa, mas você não tem condições de entrar nessa batalha. Verso 33, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro experiente,
extremamente forte, e além de toda a sua força, ele é muito experiente. E você, qual a experiência que você tem? E aí Davi, ele diz, olha, eu tenho experiência assim, pastoreando ovelhas. O teu servo toma conta de ovelhas, e olha, e quando aparece um leão ou um urso, sabe o que eu faço? Eu vou atrás dele até recuperar a ovelha. E quando ele se volta contra mim, eu o mato. Dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi não está confiando na sua performance. Davi está confiando no Senhor, que era justamente quem Golias estava desafiando. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do... O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos... O Senhor que me livrou, das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. É o Senhor, como Ele já me livrou no passado, Ele vai me livrar hoje. E aqui nós temos um princípio que nós devemos usar nas nossas experiências passadas da fidelidade de Deus para encorajar nossa fé no futuro. O que Deus já fez demonstra a sua natureza, demonstra como Ele age. Isso é algo que deveria nos consolar, não é? Quando, ao lembrarmos de tudo que o Senhor já fez conosco, a começar pela salvação, por aquela grande transformação por meio da salvação. E aí na sequência há uma cena engraçada, não é? Primeiro, a ironia. Saul diz para ele, vá e que o Senhor esteja com você. Só que o Senhor não estava mais com Saul, e ele sabia disso. Mas que o Senhor esteja com você. Não é uma colocação irônica aqui. E aí ele pega a sua armadura e ele coloca em Davi. A armadura do campeão de Israel agora vai vestir, não é, aquele pastorzinho de Belém. E depois de colocar aquilo tudo, e a espada e tal, você pode imaginar aqui vários aparatos, não é? Porque Saul, ele tinha, na função de rei, ele tinha acesso àquele equipamento mais caro também. E aí colocou tudo, só que na hora de andar, não deu certo, não é? Tinha o perigo dele cair na frente de Golias e sair rolando lá, ia ser algo cômico, né? E aí Davi, ele fica todo desajeitado, ele diz, olha, eu não estou acostumado com isso aqui não é para mim não. E aí ele vai para a batalha como um pastor, usando recursos improváveis. Seu cajado, a sua tiradeira, passa num riacho, não é? E apanha 5 pedras lisas, e essas 5 pedras têm originado muitos sermões, não é? Cada pedra representando uma coisa. E é uma maneira errada de usar o texto, não é? Muito errada. E ele, com aqueles recursos improváveis, ele vai para a batalha. Finalmente alguém se apresenta entre o exército israelita. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro, né, indo na frente, ele vai se aproximando de Davi, e quando Golias consegue enxergar, não é mais o rosto de Davi, e ele diz, puxa, ele olha com desprezo. Ele nota que, o texto diz, verso 42, ele viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. Ele faz pouco caso dele. Mas isso aí não tinha problema, porque Davi já estava acostumado, né? Estava todo mundo desprezando ele mesmo, até ali, só desprezo, não é? Ele sabia que era improvável mesmo o que estava acontecendo. E ele fala com arrogância mais uma vez, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E aí ele começa a amaldiçoar Davi, invocando os seus deuses. Note essa colocação. Invocando os seus deuses. Ali, Golias está representando os seus deuses. Normalmente eles pensavam assim, que as batalhas,
Os exércitos representavam os seus deuses. E ganharia quem tivesse o Deus mais forte, quem tivesse o Deus mais poderoso. Mas Davi não se intimida e faz um discurso muito bonito, não é? Emocionante. Ele diz, olha, vem aqui e eu vou dar a sua carne. Desculpe, verso 45. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E há na sua mente uma clareza incrível de que aquela batalha não era dele, aquela batalha é do Senhor. E se alguém ganharia naquele dia, seria a pessoa que o Senhor quisesse. Ganharia aquele que o Senhor queria exaltar, aquele que o Senhor queria destacar. Queridos, nós não podemos perder de vista aqui a fé de Davi. De fato, era uma batalha entre o Deus de Israel e os falsos deuses filisteus. E aqui nós temos então dois conceitos em questão. O guerreiro mais forte e mais bem equipado seria aquele que estava mais pronto para representar os seus deuses. Essa era uma questão humana, não é? Então, um guerreiro melhor preparado, maior. Agora, por outro lado, se os deuses estavam de fato lutando entre si, usando as pessoas como seus representantes, a força física ou as armas seriam irrelevantes para o resultado final. Se de fato era uma batalha entre deuses, ganharia o Deus mais forte, não simplesmente o soldado mais forte. E de repente, Davi torna-se o campeão. Davi não venceu pela sua força, nem pela sua estratégia, mas pela vontade de Deus. E aquele gigante, 2,90 metros, cai de cara no chão. E depois tem a sua cabeça cortada pela sua própria espada. Porque o texto diz que Davi não tinha espada na sua mão. Ele estava ali com as armas de um pastor, com os equipamentos de um pastor. Queridos, essa história fala de como... Essa história não fala de como vencermos gigantes em nossas vidas. Não é esse o ensino aqui. Essa história fala de Deus exaltando o seu escolhido. E é interessante olhar a sequência do texto, porque parece que na sequência os diálogos que acontecem aqui, as falas que acontecem aqui, apontam para nós as aplicações. Então, em primeiro lugar, nós temos a curiosidade de Saul. E na sequência do texto, no fim do capítulo 17, Saul, ele começa a perguntar pelo pai de Davi. Quem é o pai desse rapaz? Talvez por causa da promessa que ele tinha feito, de que ele daria a sua filha em casamento. Agora eu tenho que investigar melhor isso aí, não é? E ele está curioso, e ele pergunta várias vezes, ele quer saber de que família é Davi. Pelo jeito ele não lembrava, não é, do que já tinha acontecido anteriormente, quando ele manda chamar Davi da casa de Jessé para ajudá-lo lá no palácio. Davi era mais um apenas, não é? E não tinha nenhum destaque para ele. Ele não lembra disso. Então, diante da vitória de Davi, Saul reage com curiosidade apenas. E a curiosidade não é a resposta que o Senhor espera para aqueles que veem o seu campeão. Posteriormente ele vai reagir com inveja e ira, não é? No próximo capítulo. E aí nós vamos ver no restante do livro a sua ira toda, ele se voltando com muita ira contra Davi. E é claro que o Senhor não espera que reajamos diante do seu campeão com inveja e ira. No começo do capítulo 18, nós encontramos uma reação diferente. O filho de Saul, que seria o herdeiro natural do trono, diante do campeão de Deus, ele reage com amor e lealdade. Jonatas ama a Davi. E o texto diz que ele se identifica com Davi e simbolicamente ele coloca a sua armadura sobre Davi, dizendo que nunca lutaria contra ele.
nunca o trataria como seu inimigo. Jonatas ama a Davi. E o povo o aclama. Os presentes de Jonatas, eles parecem representar a sua disposição em abrir mão do trono, transferindo a sua reconhecida posição de herdeiro ao trono de Israel para Davi. Dessa forma, ele está expressando a sua lealdade e também a sua submissão ao campeão de Deus. Ele reconheceu o valor de Davi. Por isso, ele está disposto a dar tudo o que possui, até mesmo o seu direito ao trono, para o campeão de Deus. E isso nos confronta bastante, não é? No tempo em que as pessoas se matam buscando poder. Diante do campeão de Deus, ele abre mão de poder. Mas há ainda uma outra reação no capítulo 18. Quando eles voltam da batalha, as mulheres dançam e cantam. E elas dizem: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Esta é a alegria de ver o campeão que Deus levantou. Essa talvez seja a resposta dos salvos: louvor ao Rei. Queridos, a mensagem desse capítulo não é que somos chamados para sermos como Davi, mas é uma mensagem de que temos um Davi. Nós temos um campeão, e Deus já apresentou para nós um campeão. Jesus ficou entre nós e o juízo de Deus. Assim como Davi, ele foi escolhido por Deus para ser esse homem intermediário, para derrotar a morte, matá-la e nos dar a vitória. Como o Fabiano citou aqui na sua oração, percebemos que a vitória de Davi prenuncia a vitória de Cristo para a nossa salvação. Davi é alguém que se destaca no Antigo Testamento como um tipo de Cristo, como alguém que representa a Cristo. Ele não é Cristo, o Cristo, mas ele é um Cristo, que aponta para aquele que viria no futuro. E a vitória dele nesse capítulo, essa vitória tão destacada, aponta para essa vitória de Cristo. Como também já foi dito aqui, não é? No Apocalipse, João, ele vai encorajar irmãos que estão diante de um gigante chamado Império Romano, que aparentemente está esmagando a igreja de Cristo. Mas na sua visão, agora quem aparece com uma armadura, agora quem aparece destacado como um soldado poderoso, é o Filho de Deus. Assim o livro de Apocalipse começa, com o Filho de Deus destacado. E essa imagem dá esperança para crentes sofredores, a imagem do campeão de Deus destacado, exaltado. A vitória que ele conquistou lá na cruz será reconhecida por todos quando o campeão de Deus se manifestar em glória. Então, como já foi dito aqui, de maneira muito precisa, no Apocalipse, várias vezes João vai se referir à vitória de Jesus conquistada na cruz. E os eventos do fim serão apenas uma manifestação pública daquela vitória que já havia sido conquistada. E não vai haver lá no fim uma luta, uma batalha demorada entre Jesus e os seus inimigos. Não. Ele vai destruí-los com o sopro da sua boca. É isso que podemos ler lá em Apocalipse 19. A vitória dele é a nossa vitória. Quando tudo parecer perdido, o Filho de Deus aparecerá e terá uma vitória triunfante, e Deus exaltará o seu Filho diante de todo o mundo. Mas por enquanto, mesmo depois da vitória que ele conquistou na cruz, muitos ainda continuam zombando dele, muitos ainda continuam ignorando, mas o que o Senhor nos chama para fazermos diante do seu campeão é louvá-lo, porque afinal de contas, a vitória dele é a vitória do seu povo também. Assim como aconteceu lá
em Samuel 17, depois que Davi mata Golias, agora sobrou para os israelitas desfrutarem do que ele fez, não é? E eles partem para cima dos filisteus, que já estão fugindo, e depois é só recolher aqueles espojos. Abra aí sua Bíblia e vamos terminar olhando para Apocalipse 19. Que fala um pouco desse louvor que o Senhor espera do povo de Deus diante do seu campeão. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ler juntos agora? Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos. E a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Queridos, o que fazemos diante daquele em quem o Senhor exalta por meio de uma grande vitória? Nós louvamos, nós nos alegramos nele, nós nos regozijamos nele, porque nele podemos ter esperança. Por isso, devemos também nos voltar para ele, ansiando mais uma vez aquele tempo em que essa vitória será reconhecida por todos. E eu convido você para se colocar em pé e concluirmos esse tempo orando e exaltando pela vitória que o Filho de Deus conquistou na cruz por nós. Senhor, nós ansiamos pela vitória que o Senhor tem nos dado em Cristo. Nós também, ó Deus, nos alegramos nela, nós somos confortados, ó Deus, por ela. E quando enfrentamos, ó Deus, situações desesperadoras, nós nos voltamos para o Senhor e temos esperança, ó Deus, porque nós lembramos da vitória que o Teu Filho já conquistou na cruz para nós. Por meio da fé nós desfrutamos dessa vitória. E por isso, ó Deus, nós ansiamos o dia em que essa vitória será reconhecida por todos. Ó Deus, alegra os nossos corações e enche, ó Deus, os nossos corações de louvor diante do seu campeão, diante daquele que o Senhor exaltou, de maneira desafiando a todos, diante de tanto desprezo. Ó Deus, que os nossos corações sejam cheios de louvor, que, ó Deus, a nossa semana seja cheia de louvor para o Teu Filho, que os nossos dias, ó Deus, mesmo aqueles mais difíceis, sejam marcados pelo louvor ao Teu Filho, porque, ó Deus, nós o aguardamos e nós de fato confiamos na vitória que Ele conquistou para nós, passando por aquela cruz. Ó Deus, conforta-nos com a vitória dEle e dá-nos, ó Deus, corações submissos a Ele. Ó Deus, e talvez tenhamos pessoas aqui nessa noite
que ainda não reconheceram, ainda não olharam para o teu campeão, e ainda estão distraídas, ó Deus, buscando a salvação em outras coisas, talvez em si mesmas. Ó Deus, abra esses corações, ó Deus, desvenda esses olhos, para que eles vejam nessa cena que lemos hoje, uma ilustração do que o Senhor fez com Jesus, levando-o até aquela cruz, e numa cena, ó Deus, num acontecimento desprezível a olhos humanos, o Senhor conquistou a vitória que nós precisávamos para sermos libertos do pecado, porque Ele derramou ali um sangue sem pecado nenhum. Ó Deus, e que dessa maneira muitos creiam no Teu Filho Jesus e desfrutem da vitória que Ele conquistou naquela cruz. E também tenham essa doce esperança e aguardem durante essa vida aqui, aguardem o retorno do Teu Filho, aguardem, ó Deus, a revelação plena dessa vitória, louvando, engrandecendo e servindo também. Ó Deus, que vivamos dessa maneira também, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.